Sua vitória chegou. Em poucos minutos você terá posse de uma entrega milionária em sua vida. Você vai apenas ouvir o que eu tenho a dizer nos próximos 7 minutos e será suficiente para ter a vida completamente transformada de uma vez por todas. Eu quero que você feche os olhos por um momento e imagine aquilo que tem te preocupado, aquilo que tem tirado seu sono à noite. Eu quero que você imagine isso sendo transformado. Imagine o saldo da sua conta bancária aumentando mais e mais, sem você entender de onde vem tanto dinheiro. Imagine sua vida sendo restaurada por completo, o fim das suas preocupações. É exatamente isso que Deus quer para você, mas para isso você precisa escutar até o final. Caso contrário, você pode perder essa bênção secreta. Não conte isso para ninguém. E no final, eu ainda rezarei junto contigo para a realização de todas as graças e bênçãos que nosso Senhor tem para você. A palavra de Deus levará você a refletir sobre 2 pontos-chave que estão impedindo a prosperidade de habitar em sua casa. Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero falar com você sobre algo que pode transformar completamente a sua vida. Algo que talvez você até já tenha escutado muitas vezes, mas ainda não experimentou com o coração totalmente entregue. Eu quero te lembrar de uma verdade que o inferno odeia e o céu confirma todos os dias. Deus é o Deus de milagres. E não é força de expressão, não é frase de efeito para emocionar. É real, é poder puro. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho e fez o povo atravessar em terra seca, é o mesmo Deus que está contigo agora, nesse exato momento, olhando para a tua luta, ouvindo o que você nem consegue mais dizer em oração, e preparando algo tão grandioso que vai te deixar de joelhos em lágrimas, não de dor, mas de gratidão. Quando a Bíblia diz em Hebreus 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ela está te lembrando que o tempo pode mudar, as pessoas podem mudar, o mundo pode mudar, mas o poder de Deus não muda. O mesmo Jesus que curou o cego Bartimeu, que mandou o paralítico levantar da cama e andar, que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, ainda opera hoje e quer operar na tua vida. Às vezes, a gente acha que esses milagres ficaram presos nas páginas da Bíblia, como se fossem histórias antigas, mas eu te garanto, cada uma delas foi escrita para provar que o mesmo poder continua vivo e pode se manifestar na tua casa, na tua família, na tua saúde, na tua vida financeira e no teu coração. Pense comigo. Moisés estava diante do mar, com um exército atrás e um povo desesperado na frente. Aos olhos humanos acabou. Não tinha saída, mas Deus não precisa de saída quando Ele decide agir. Ele cria uma onde nunca existiu. Ele mandou o vento soprar e o impossível aconteceu diante de milhões de olhos. O mar se abriu. Isso não é poesia, é fato. E o mesmo Deus que abriu o mar para Moisés pode abrir caminhos para você onde só existe desespero. Pode transformar o que parece perdido em novo começo. Pode fazer do teu fim da linha o início de um propósito. Agora me diga, quantas vezes você já sentiu que tudo estava perdido? Que orou, esperou, acreditou e mesmo assim nada mudou? É nessa hora que Deus começa a trabalhar. Porque Ele não age quando a gente quer, Ele age quando o milagre vai glorificar o nome dEle. E se parece que Ele está demorando, é porque Ele está preparando algo que vai deixar claro para todo mundo que foi a mão dEle, e não a tua força, que te levantou. Eu sei, às vezes o coração cansa de esperar. Às vezes parece que a fé vai se apagando, que Deus esqueceu o teu nome. Mas Ele não esqueceu, Ele está vendo. Ele ouviu cada oração, cada lágrima silenciosa no travesseiro, cada vez que você sorriu para esconder a dor. E Ele me fez vir aqui para te lembrar. Não acabou. O Deus de milagres ainda está agindo. Declare agora mesmo. O mesmo Deus que abriu o mar por Moisés vai abrir caminho para mim também. Diga isso com fé. Lembra de Elias? Um homem simples, mas cheio da presença de Deus. Ele orou e o céu fechou. Depois orou de novo e o céu se abriu em chuva abundante.
E sabe qual foi o segredo? Perseverança. Enquanto o servo voltava dizendo, não tem nada, Elias continuava orando, porque ele sabia que uma hora o sinal viria. E veio. Uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Às vezes é assim que o milagre começa. Pequeno, um detalhe, um sinal discreto. Mas quem tem fé não despreza o pequeno começo, porque sabe que Deus transforma o mínimo em abundância. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, cansado de olhar para o céu e não ver nada. Mas se prepare, porque a nuvem está vindo. O que parecia silêncio de Deus é, na verdade, o som do milagre se aproximando. O vento que antecede a chuva já está soprando na tua direção. Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital Deus te diz isso hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus estava prestes a subir aos céus, ele disse algo que os discípulos jamais esqueceriam. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. Pare e pense bem no peso disso. Jesus não disse talvez nem por um tempo. Ele disse para sempre. Ele estava prometendo algo eterno, divino, algo que mudaria completamente a forma como o homem se relacionaria com Deus. Ele estava dizendo, eu vou voltar para o Pai, mas o céu não vai se afastar de vocês. A presença que andava com eles agora passaria a habitar dentro deles. O próprio Deus, através do Espírito Santo, passaria a viver dentro do coração humano. Quando ele fez essa promessa, os discípulos ainda não entendiam o que aquilo realmente significava. Eles tinham visto Jesus curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Mas agora ele estava dizendo que o mesmo poder que agia nele passaria a agir neles. Imagine o que é isso. O Criador do universo, o Deus que sopra estrelas, decidiu colocar parte de si mesmo dentro de cada um que crê. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, é uma pessoa. E essa pessoa habita dentro de quem entrega o coração a Cristo. E o que aconteceu depois dessa promessa? A Bíblia conta em Atos dos Apóstolos que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam reunidos. Foi um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aquilo não foi um evento simbólico, foi o nascimento de uma nova era. A era da presença constante de Deus. E o que mais impressiona é que esse mesmo Espírito continua se manifestando hoje. Meu irmão, minha irmã, o mesmo Espírito que encheu os apóstolos e transformou pescadores em pregadores, é o mesmo Espírito que está em você agora. O mesmo poder que levantou Jesus da morte habita em quem crê. E ainda assim, muitos vivem como se estivessem sozinhos. Muitos oram, mas duvidam. Caminham, mas sem direção. Sofrem, mas sem consolo. Esquecem que o Consolador já veio e está dentro deles, pronto para guiar, ensinar e fortalecer. E é por isso que hoje o Espírito Santo quer te lembrar. Eu estou aqui. Ele está na tua caminhada, mesmo quando você não sente. Ele está nas tuas orações silenciosas, nas tuas lágrimas escondidas, nas noites em que você acha que ninguém te entende. Ele não se afastou. Ele permanece. Ele é o fôlego de Deus dentro de você, o amigo fiel que nunca te abandona. Quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, os apóstolos não apenas falaram em línguas, eles foram transformados. Pedro, que antes negou Jesus 3 vezes, agora falava diante de multidões com ousadia. Homens simples se tornaram instrumentos de poder. E o que mudou? A presença. Não foi a capacidade humana, foi o Espírito Santo agindo através deles.
Quando ele entra em cena, o tímido ganha coragem, o fraco é fortalecido, o cansado é renovado, o perdido encontra direção. E o mesmo Espírito quer fazer isso em você. Ele quer te levantar, te curar, te renovar por dentro. O Espírito Santo não é apenas para te consolar quando você chora. Ele é para te capacitar a viver o impossível. É Ele quem te dá discernimento para tomar decisões, quem te dá paz no meio da confusão, quem te corrige quando você erra e quem te ergue quando você cai. Mas sabe qual é o problema? Muitos tratam o Espírito Santo como visita e não como morador. Deixam ele entrar um pouco, mas não entregam a casa toda. Querem sentir, mas não obedecer. Querem o consolo, mas não o comando. Só que o Espírito Santo não é um sentimento passageiro. Ele é uma presença que transforma tudo o que toca. Quando você realmente dá lugar a ele, sua vida muda. Ele apaga o passado, cura feridas, liberta do vício, quebra cadeias e te faz viver de um jeito que o mundo não entende. Porque quando o Espírito Santo habita plenamente em alguém, o impossível se torna rotina. Por isso, se tu crê nisso, comente: Espírito Santo, toma o teu lugar em mim. Você lembra de Davi? Ele era apenas um pastor de ovelhas, esquecido até pelo próprio pai, mas Deus o escolheu e ungiu com o Espírito. E quando o Espírito Santo veio sobre Davi, ele nunca mais foi o mesmo. Aquele jovem enfrentou um gigante sem armadura, apenas com fé e uma funda. E o que o fez vencer não foi força física, foi o poder de Deus dentro dele. O Espírito Santo faz de pessoas comuns instrumentos extraordinários. E é isso que ele quer fazer com você. Ele quer usar a tua voz, as tuas mãos, o teu talento. Ele quer te inspirar, te dar sabedoria para resolver o que parecia impossível. Ele quer te fazer andar em caminhos que você nunca pensou em pisar. Quando o Espírito Santo está guiando, até o deserto floresce. Porque onde ele está, há vida, há movimento, há renovo. Mas é preciso se abrir para ele. Ele é gentil, não invade, não força. Ele bate a porta do coração e espera que você diga: entra. E quando você diz isso de verdade, ele muda tudo. Ele não apenas visita, ele habita. E talvez você tenha se afastado, talvez tenha se envolvido com coisas que apagaram o fogo dentro de você, mas o Espírito Santo está te chamando de volta. Ele quer reacender o que apagou, reacender o primeiro amor, renovar a tua fé e restaurar a tua comunhão com Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo é aquele que te sustenta quando o chão desaparece. Ele é quem te dá força quando o corpo cansa e esperança quando a mente desanima. É Ele quem te faz sentir paz no meio da tempestade. O salmista entendeu isso quando escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O segredo não é o vale, é a companhia. Não é o tamanho do problema, é quem caminha contigo dentro dele. Há pessoas que atravessam o mesmo vale que você, mas desmoronam porque caminham sozinhas. Você não está só. A presença dele vai contigo onde quer que vá. E mesmo que o vale pareça escuro, o Espírito Santo é a chama que te guia. Ele é a luz no meio da escuridão, a voz que te diz: segue, eu estou aqui. Não ignore essa voz. Quando ele te corrige, é porque quer te proteger. Quando ele te incomoda, é porque quer te moldar. Quando ele silencia, é porque está trabalhando. Aprenda a reconhecer o Espírito Santo no cotidiano, nas pequenas coisas, nos detalhes, nas respostas sutis. E sabe o que acontece quando você se entrega totalmente a ele? Duas coisas verdadeiramente poderosas que você vai descobrir nos próximos 2 minutos. Essas duas coisas podem parecer inocentes, mas têm uma autoridade de transformar sua vida que você nem imagina. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes a gente fica tão focado nos problemas, tão afundado nas preocupações, que acaba bloqueando a presença de Deus. O coração fica pesado, a mente cansada e a fé parece distante. E sabe o que acontece? A gente começa a achar que Deus se calou, quando na verdade foi a nossa alma que ficou barulhenta demais para ouvir.
O problema não é a ausência de Deus, é o excesso de ruído dentro da gente. Ele continua falando, continua cuidando, continua presente, mas é preciso silenciar o mundo para escutar o céu. A vida tem um jeito cruel de nos deixar acelerados. Trabalho, contas, obrigações, medos, tudo puxa nossa atenção para longe. A gente se acostuma tanto a resolver tudo na força do braço que esquece de se ajoelhar. Esquece de orar, de buscar, de simplesmente parar e ouvir a voz de Deus. Mas se tem uma coisa que aprendi, é que quando o homem se cala, Deus fala. Quando o coração se rende, o impossível começa a se mover. E é isso que Deus quer hoje, te ver parar, respirar e lembrar que Ele está aí, do teu lado. Por isso, hoje eu te convido a mudar isso, a tirar um momento do seu dia, todos os dias, para se conectar com Deus de verdade. Não precisa ser nada elaborado. Não precisa de palavras bonitas nem rituais longos. Pode ser apenas um instante, como esse agora, onde você para tudo e se lembra: Deus está comigo. Ele está pronto para te ajudar, para te guiar, para te dar força quando o mundo te enfraquece. E sabe o que acontece quando você cria esse hábito? A paz começa a voltar, o peso vai embora, as decisões ficam mais claras. É como se o Espírito Santo pegasse pela tua mão e dissesse: calma, eu cuido de você. Porque é isso que ele faz. Quando você se aproxima de Deus, o caos perde poder. A presença dele não apaga os problemas, mas te dá forças para atravessá-los sem desmoronar. O segredo não está em fugir das lutas, mas em atravessá-las com fé. Não é ter uma vida sem dor, é ter a presença de Deus no meio da dor. E quando você aprende isso, você para de viver cansado e começa a viver em paz. Declare agora: Senhor, eu escolho te ouvir no meio do silêncio, porque sei que a tua voz me guia. Mas tem outro segredo que muitos esquecem: a generosidade. A Bíblia nos ensina que é dando que se recebe. Em Lucas 6, versículo 38, Jesus disse: dai, e ser-vos-á dado. Boa medida recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Isso é uma das promessas mais fortes que Jesus deixou. Ele não disse: talvez te deem, ele afirmou: vos darão. Ou seja, o ato de dar é a semente que abre as portas da prosperidade. Mas o problema é que muitas vezes o coração da gente se fecha. A gente pensa: eu não tenho muito, não posso ajudar ninguém. Só que a generosidade não tem a ver com o tamanho do que se dá, mas com a intenção com que se entrega. O pouco nas mãos de alguém generoso vira milagre nas mãos de Deus. Foi assim com o menino que ofereceu 5 pães e 2 peixes. Ele não tinha muito, mas tinha um coração disposto, e Deus multiplicou. A generosidade é mais do que uma atitude financeira, é uma postura de vida, é quando você decide ser canal de bênção, mesmo quando o mundo tenta te convencer a reter tudo. É compartilhar palavras, tempo, cuidado, ajuda, amor. É entender que o que Deus coloca em suas mãos não é para ficar retido, é para fluir. E quanto mais flui, mais Ele te enche. Talvez você esteja pedindo prosperidade, mas Deus está te pedindo generosidade. Porque o fluxo do céu só se move onde há entrega. O egoísmo trava o milagre, mas o coração aberto atrai o sobrenatural. Então, se você está de coração aberto para Deus, comente agora: eu escolho ser canal de bênção e não de retenção. Agora pare por um momento agora e compartilhe esse vídeo com seus amigos e seus familiares. Envie para o máximo de pessoas que você conseguir. Juntos podemos alcançar milhões. Existem precisando verdadeiramente ouvir o que Deus está nos dizendo hoje. E há algo que completa isso: a humildade. O mundo de hoje valoriza tanto o orgulho, a autossuficiência, o status. As pessoas querem estar por cima, ser aplaudidas, admiradas, mas deixa eu te dizer uma verdade que o mundo ignora. O orgulho te eleva diante dos homens, mas te afasta da graça de Deus. Tiago 4, versículo 6 diz:
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E se Deus resiste, não há porta que se abra, não há milagre que floresça, não há caminho que avance. Ser humilde não é se achar pequeno, é saber que tudo que você tem e tudo que você é vem de Deus. É entender que sem Ele você não passa de pó, mas com Ele você carrega o céu dentro de si. A humildade não diminui, ela eleva. Porque o humilde é exaltado no tempo certo, enquanto o soberbo é derrubado no momento em que menos espera. Olhe para Jesus. O Filho de Deus, Rei dos Reis, lavou os pés dos discípulos. O Criador se curvou diante da criação. Ele podia ter vindo em trono, mas escolheu vir em manjedoura. E é por isso que o nome dele está acima de todo nome. A humildade é a linguagem dos céus. E quem fala essa língua atrai o favor de Deus. Quando você se humilha diante de Deus, o orgulho cai, o medo some e a graça cresce. Porque a graça só habita em corações quebrantados. Deus não busca os fortes, Ele busca os sinceros. Ele não se impressiona com aparência, mas com arrependimento. Declara com fé: Senhor, eu escolho a humildade porque nela encontro a Tua graça. Agora, meu irmão, minha irmã, Deus me revela uma mensagem poderosa que deve ser transmitida a você. Uma mensagem que tem o poder de transformar a sua vida de uma vez por todas. É uma palavra que vem diretamente da Escritura, lá em Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Esse versículo é simples, mas carrega uma profundidade tremenda. Ele não fala apenas de mudar de caminho, mas de mudar de coração. Ele fala de um novo começo, de uma vida onde o passado não dita mais as regras, onde a culpa não comanda mais o futuro, onde tudo é refeito pelas mãos de Deus. Sabe, a gente vive num tempo em que muita gente fala sobre bênção, sobre vitória, sobre prosperidade, mas pouca gente fala sobre arrependimento. É mais fácil pedir milagre do que se render. Mais fácil pedir portas abertas do que deixar Deus tratar o interior. Só que o arrependimento é a chave que destranca o coração do homem e o liga de volta ao céu. É a ponte que reconecta a alma ao Criador. E enquanto a gente tenta pular essa etapa, tentando viver a promessa sem passar pela purificação, acabamos andando em círculos, sem nunca experimentar de verdade a presença que transforma. Arrepender-se não é apenas sentir remorso. Remorso é o peso da culpa, mas arrependimento é o início da cura. O remorso te prende ao erro. O arrependimento te conduz à liberdade. É quando você olha para Deus e diz: Senhor, eu errei, mas não quero mais viver longe de Ti. É o momento em que o orgulho cai por terra e o coração se torna morada do Espírito Santo. É nesse instante que Deus apaga o passado, limpa o nome da tua alma e escreve uma nova história sobre as cinzas da antiga. Pedro, o mesmo que negou Jesus 3 vezes, entendeu isso como ninguém. Ele chorou amargamente, não porque se sentiu apenas culpado, mas porque percebeu o quanto feriu aquele que mais o amava. E foi ali, naquele choro sincero, que começou o renascimento de um apóstolo. O arrependimento o fez passar da vergonha à missão, da queda ao propósito. E talvez seja isso que Deus quer fazer com você hoje. Ele quer transformar tua dor em direção, teus erros em testemunho, tua queda em degrau para te aproximar mais dele. E quando a Bíblia diz que virão tempos de refrigério pela presença do Senhor, ela está falando de algo que o mundo não pode oferecer. Refrigério é quando a alma cansada encontra descanso. É quando o coração, antes em guerra, encontra paz. É quando as lágrimas que antes pesavam passam a regar um novo começo. É o momento em que o fardo cai e a presença de Deus se torna o teu abrigo. O arrependimento não é um castigo, é um convite. É Deus dizendo: filho, volta para casa. E o mais lindo é que, quando você volta, Ele não te recebe com condenação, mas com abraço. O mesmo Deus que poderia te julgar, escolhe te restaurar. Ele não te aponta o dedo, Ele te estende a mão. Ele não te pergunta por que errou. Ele apenas diz: eu ainda te amo.
É isso que o Evangelho faz. Ele não mascara a verdade, mas cura a ferida. Pensa no filho pródigo. Ele saiu de casa achando que sabia viver sozinho, desperdiçou tudo o que tinha, perdeu a dignidade, a paz, os amigos. Mas quando caiu em si, decidiu voltar. E quando o pai o viu de longe, não esperou ele chegar. Correu até ele. Isso é arrependimento e graça em uma só cena. O pai não o recebeu como servo, o recebeu como filho. E é isso que Deus quer fazer com você hoje. Te lembrar que não importa quão longe tenha ido, ainda existe um lar no coração dele, preparado para te receber. E talvez ao ouvir isso, algo dentro de você se mova. Porque no fundo, você sabe que há áreas da tua vida que precisam ser entregues. Coisas que você tem tentado esconder de Deus, mas Ele já viu e mesmo vendo, Ele te ama. O arrependimento é isso. Permitir que o amor vença a vergonha, que a graça calhe a culpa, que a fé vença o medo. Comente agora: eu quero voltar para Deus e viver debaixo da graça dele. A conversão é o passo seguinte, é o arrependimento em movimento, é o eu me arrependo, sendo transformado em eu escolho viver diferente. Converter-se é se confessar, é mudar a rota, é olhar para a direção errada e decidir: eu não vou mais por aqui. É isso que diferencia quem apenas sente culpa de quem realmente nasce de novo. E essa decisão tem poder. Porque a conversão não é apenas deixar de fazer o que é errado, depois de se confessar, é começar a fazer o que é certo. É deixar de seguir os próprios desejos para seguir o Espírito Santo. É escolher obedecer mesmo quando é difícil. Perdoar mesmo quando dói. Amar mesmo quando não recebe amor de volta. É viver como Jesus viveu, com propósito, compaixão e fé. E eu sei que não é fácil. A carne luta, o mundo tenta, o inimigo sussurra. Mas Deus não te chamou para ser escravo do passado, te chamou para ser livre no presente. E cada passo que você dá em direção à obediência é uma corrente que se quebra. Cada sim que você diz para Deus é um não para o inferno. Meu irmão, minha irmã, arrependimento não é vergonha, é vitória. É o primeiro passo para a liberdade. É a ponte que te leva da culpa à graça, do pecado à presença. E hoje, se você decidir abrir o coração e dizer: Senhor, eu quero mudar, o céu inteiro vai se mover por você. Porque Deus não rejeita quem se entrega de verdade. Que esta palavra se cumpra na tua vida. Que os tempos de refrigério venham sobre a tua casa, sobre o teu coração, sobre a tua mente. Que o Espírito Santo te renove, te fortaleça e te faça caminhar de cabeça erguida, sabendo que o passado foi apagado e o futuro está nas mãos daquele que nunca falha. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: eu vou agora. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para mais conteúdos inspiradores como este. Aproveite esta oportunidade e assista ao vídeo que está aparecendo em sua tela. Agora mesmo essa rosa que aparece aí não é por acaso. Clique e receba uma porção ainda maior de milagres extraordinários em sua vida. Até lá!